Você deve estar pensando que investir aqui no Brasil é um péssimo negócio. Mas se você está pensando isso, é só por aquele velho ditado que a grama do vizinho é sempre mais verde. Aí eu vou te falar o porquê, fica comigo depois da vinheta. Aqui no Brasil a gente tem aquela síndrome do vira-lata, né? Fala, pô, nada no Brasil presta, mercado financeiro do Brasil é uma bagunça, não funciona nada, vai tudo dar errado. Pois é, né? Enquanto a gente é pessimista demais com o Brasil, a gente olha para os nossos vizinhos argentinos, por exemplo, eles são otimistas demais com o país deles. Mas eu tô aqui para falar para você que nem aqui é tão ruim e nem lá é tão bom, né? Então, antes de eu falar das informações aqui, né, tudo que eu trouxe para te elucidar a respeito do mercado financeiro brasileiro, já curte esse episódio, comenta, já compartilha aqui para aquela pessoa que tá desacreditada de Brasil, fala para ela, ainda há esperança. Então manda esse vídeo aí para os seus 100 amigos mais próximos que ainda não acreditam no Brasil. Tá? E não são dados que eu inventei aqui, que eu criei da minha cabeça. Tá? Tudo que eu vou passar para você, baseado em estudos divulgados pela BlackRock, Morgan Stanley, Bank of America e Lord Abbett. Porque segundo essas empresas, são norte-americanas, gigantes aí do setor, as empresas elas acreditam que o Brasil é a bola da vez nos investimentos. Tá? E eu vou dar um dado já agora de cara que vai fazer você pensar muito no assunto. O Brasil está com PL hoje, PL preço sobre lucro, tá? E se a gente está com um PL mais baixo, quer dizer que a gente está melhor posicionado, tá? Então quer dizer que a gente está mais barato. Então é uma compra que faz mais sentido quando o PL está mais baixo. O Brasil está com um PL hoje de 5,5 contra um PL médio da América Latina de 7,0. E se a gente for comparar com os Estados Unidos, a grande potência mundial, os Estados Unidos está com um PL hoje da Bolsa Norte-Americana de 18,9. Então você fala, pô, Fabrício, 18,9, eles estão dando um pau no Brasil, né? Fala, não, pelo contrário. 5,5, o nosso PL é o mais barato dessas três aqui que eu deixei para você. Tá? Então, na América Latina, 7, Estados Unidos, 18,9 e aqui no Brasil, PL de Bovespa, 5,5. Tá? E aí, o que eles dizem, né? Essas empresas que eu comentei, BlackRock, Morgan Stanley, a Bank of America e a Lord Abbett, sobre o Brasil. Por que a gente está com um PL tão barato? E além disso, apesar de toda a instabilidade que a gente vê aqui, de todas as discussões que tem, e a preocupação que o brasileiro tem com o próprio país, segundo eles, o Brasil é o que oferece o risco país menor da América Latina. E por que isso? Um ponto que é importantíssimo para o funcionamento do mercado financeiro aqui é o nosso sistema bancário. O sistema bancário do Brasil, ele é o mais desenvolvido, é o mais robusto, é o mais propício para o mercado financeiro funcionar. Então, o sistema financeiro, o sistema bancário aqui no Brasil mais desenvolvido, então isso já diminui um pouquinho o nosso risco país. Um outro ponto importantíssimo é o melhor posicionamento que o Brasil tem relacionado ao mercado internacional. A gente pode olhar até para outras economias e falar, pô, tem outros países que são mais estáveis em determinados momentos. Olhar para o Uruguai, por exemplo, um Chile, até economias como a do México, né, que é muito comparada com o Brasil, porque é a segunda ali que eles colocam em preferência dos investidores. Mas quando a gente olha para o PIB, a relevância que países como Chile e Uruguai têm mundialmente, estão muito atrás do Brasil. Então, por mais que eles tenham até uma estabilidade um pouquinho maior em alguns momentos, não coça, sabe? Não faz uma diferença tão grande. Então, o Brasil acaba nadando de braçada, tá? Então, por isso, um posicionamento internacional, no mercado internacional como um todo, o Brasil está muito melhor colocado. E o terceiro fator, que é importantíssimo para isso, é que aqui no Brasil a gente tem uma menor incidência de problemas decorrentes do mercado norte-americano. A gente pode dizer que a gente tem menos influência. O Brasil é o país que menos pode sofrer uma contaminação caso aconteça uma recessão norte-americana. E a gente sabe, né, os Estados Unidos é a grande potência mundial, né, hoje ali bem dividido com a China, mas falando dos Estados Unidos, se acontece algum problema econômico lá, se tem uma recessão norte-americana, o mundo inteiro vai sentir um pouco. Só que em relação à América Latina, o Brasil é o país que vai sofrer menos. Tá? Dessa informação, provavelmente você não sabia, mas é verdade. Apesar da gente ter muita negociação, muitos contratos com os Estados Unidos, a gente ter uma relação de importação e exportação fortíssima com eles, a gente vai sofrer menos por conta da nossa economia aqui também ser mais robusta. Tá? Enfim, é isso o que essas empresas que eu comentei, tá? BlackRock, Morgan Stanley e as outras, Bank of America também,
elas comentam como o Brasil ser o menor risco país da América Latina. O segundo lugar de preferência dos investidores, que é o México, né, ele ocupa essa segunda posição, ele está com um PL que é 14,7. Então a gente vê que para o segundo lugar de preferência, o Brasil ainda está extremamente barato. Tá? E além disso, o México ele tem uma influência norte-americana muito forte. Se acontecer algum problema, alguma recessão norte-americana, vai impactar muito na economia mexicana. Algo que aqui no Brasil a gente vai sentir um pouquinho menos, como eu comentei. Então, segundo esses três fatores, o Brasil tem um posicionamento muito favorável quando a gente fala de investimentos. E a gente aqui achando que nada vai dar certo, tá? Mas é interessante a gente olhar para esses fatores que fazem a gente ter uma posição favorável e estar num bom momento para se investir, segundo os olhos dos estrangeiros, principalmente, né? Porque a gente com um PL mais baixo, com uma influência norte-americana também mais baixa, o Brasil com uma bolsa mais barata, pô, e também tem a questão da inflação. Aqui, aparentemente, a inflação ela está caminhando para uma solução um pouco mais agradável, né? Parece que ela já está mais controlada, ou pelo menos caminhando para isso. Então isso traz tranquilidade para o mercado como um todo, o que faz o nosso risco ele em partes diminuir e deixar a nossa bolsa com o PL de 5,5 também muito melhor avaliada, tá? São esses fatores importantes que essas empresas consideram para falar que o Brasil está num momento interessante para se investir. Agora, se a gente for comparar outros pontinhos aí com o segundo colocado, né? Eu não vou falar das outras economias, porque, por exemplo, a Argentina, que eu dei o exemplo aqui, que o argentino é muito confiante, não faz sentido comentar agora, porque eles estão num momento muito complicado ali, economicamente falando. Então vamos comparar com o segundo lugar da lista, que é o México, um PL muito mais alto do que o nosso aqui, está em 14,7, tá? Mas quando a gente olha para a taxa de juros que o título do Tesouro mexicano oferece em moeda local, eles estão pagando hoje lá 11,13% ao ano. Enquanto que aqui a gente paga uma taxa de 13,75%. Então, pô, a taxa brasileira ela é um pouquinho maior, se a gente for olhar para as rendas fixas. Tá? Só que a gente está hoje com essa avaliação e a gente está numa bolsa barata, né, a gente paga uns juros mais altos também, e considerado com um risco um pouquinho maior, tá? Não o risco país, como eu falei, Brasil hoje é o risco país mais baixo, devido àqueles três fatores, né? Setor bancário, o posicionamento no mercado internacional e também a questão que a gente tem aí do impacto norte-americano que a gente poderia sofrer, tá? Mas quando a gente olha o rating, tá? O rating é a análise de risco do país também, tá? O rating que a gente tem aqui, que é feito pela S&P Global, tá? Ele é de BB- aqui no Brasil. Que é um rating, a gente pode dizer mais ou menos, né? Um rating bem meia boca. Quando a gente olha para o México, eles têm uma classificação de rating um pouquinho melhor. Eles estão com 3 Bzões, né? O BBB, tá? E a classificação deles é melhor do que a nossa aqui, mas pensa se a gente melhorar um pouquinho, e a gente pode caminhar para isso, se a gente melhorar um pouquinho a nossa classificação mundial, né? O nosso rating, segundo a S&P, o nosso rating para um BBB+, é só subir um degrau, tá? Ou um BBB, né? Igual o do México. Se a gente subir um degrau, aí a nossa bolsa ela vai estar extremamente barata, tá? Pô, mas como fazer para subir o rating? Aí é classificação de risco também. O Brasil tem que melhorar em relação à sua classificação de risco. Se isso acontecer, a nossa bolsa ela vai estar extremamente mais barata do que ela está agora. Tá? Pô, mas o PL vai mudar? Não, com esse mesmo PL. Se a nossa bolsa ou se o Brasil tiver uma classificação de risco um pouco melhor, a nossa bolsa consequentemente, vai ser considerada mais barata ainda, porque a gente está dando um retorno também muito interessante, um retorno projetivo muito interessante, mas com uma classificação de risco parelha, por exemplo, com a do México. Então pensa você, dois países com a mesma classificação de risco, só que um paga um retorno 2,5 vezes a mais do que o outro, tem o potencial de te dar um retorno 2,5 vezes a mais do que um outro título, um outro país com a mesma classificação de risco. Qual dos dois você vai escolher? Os dois têm o mesmo risco, só que um paga 2,5 a mais. Você vai escolher o que paga 2,5 vezes a mais, né? Com certeza. Então eu também, o mundo também, não à toa, essa pesquisa aqui indica o Brasil como a bola da vez, tá? Considerando tudo isso que eu te pergunto, que eu comentei aqui, tá? Eu te pergunto,
Você deve ter recebido muito conteúdo aí, deve ter sido assediado também sobre a questão de dolarização. Só que, será que vale a pena dolarizar o patrimônio? Antes de você responder, deixa o like, tá? Não esquece de compartilhar esse vídeo, comentar aqui embaixo o que você está achando até agora sobre o conteúdo. Mas responde essa: faz sentido dolarizar? Diversificar é sempre importante, mas quando a gente olha para relatórios mesmo de indicação de investimentos, dessas empresas que eu comentei que classificam o Brasil como a bola da vez, ou o melhor país para se investir na América Latina atualmente, no relatório de investimentos, a indicação de investimentos do Bank of America, entre 9 empresas que eles recomendam investimentos aqui na América Latina, 7 são brasileiras. Tá? Não vou dar o nome das 7 aqui, porque não é o propósito do vídeo, é mais para você entender a relação do Brasil, a visão que essas empresas, ou que o mundo está tendo em relação ao momento que o Brasil está enfrentando hoje, tá? Que tem um baita potencial para investimento. Então, não vou passar o nome das empresas, mas dessas 9, 7 são brasileiras. Outras duas, elas são uma mexicana, uma chilena, são empresas de setores bem dependentes até de algo que a gente tem aqui, que a gente produz. Tá? E também vale um asterisco aqui que todas essas empresas elas estão classificando com uma classificação abaixo ali, tirando das indicações de investimentos, empresas do varejo. Então vale a pena ficar esperto se você investe ou gosta do setor. Tá? Mas só de olhar 9 empresas, 7 são brasileiras, quer dizer que faz muito sentido estar posicionado nesse mercado. Tá? E lembrando, essa recomendação de investimentos, esse relatório de investimentos do Bank of America, é para os americanos, ou seja, é para quem está lá e vai investir no Brasil. Você que é brasileiro e vai investir aqui, além dessas 7, tem uma outra infinidade de empresas na nossa bolsa, né, e na ordem de 400 empresas que a gente tem aqui, você pode escolher várias oportunidades melhores que muitas vezes eles não estão enxergando, tá? Então, você tem essa facilidade. Agora, falando num geral, a bolsa brasileira, como eu comentei, 5,5 de PL, ela está 3 vezes e meia mais barata do que a bolsa norte-americana e 2 vezes e meia mais barata do que a bolsa mexicana, que é o segundo lugar na preferência dos investidores quando eles estão olhando os países da América Latina. Então, devolvo a pergunta. Será que faz sentido dolarizar o seu patrimônio agora, considerando tudo que eu comentei aqui? É um bom momento para você investir nos Estados Unidos, tá? E, assim, talvez não seja o melhor momento, mas diversificar, como eu comentei, já falei aqui em vários outros vídeos, tá? E a gente não volta atrás nisso, porque faz sentido mesmo a diversificação, mas será que faz sentido investir diretamente nos Estados Unidos? Porque pensando aqui no cenário nacional, nós temos várias empresas que têm uma exposição ao exterior, até os Estados Unidos, por exemplo, né, uma exposição ao dólar. Você pega empresas aqui, tem um posicionamento internacional muito bom, que tem comércios internacionais que fazem muito sentido e o resultado é muito impactado com a variação do dólar também. A empresa como a Vale, a Suzano, por exemplo, até a própria JBS. Essas empresas, elas têm uma boa parte até do seu faturamento que está relacionado ao mercado exterior. Então, quando você quer, por exemplo, você brasileiro, eu quero me expor a um mercado internacional, você não precisa necessariamente investir em moeda estrangeira, investir em ativos diretamente no mercado internacional. Você pode procurar empresas aqui que têm um bom resultado, têm um bom PL, por exemplo, um bom preço sobre lucro, que você vai com certeza fazer um bom negócio ao longo do tempo. Você pode achar essa empresa que tem uma exposição internacional e aí sim você já está se expondo a esse mercado, sem necessariamente você comprar moeda estrangeira. Tá? Então tem várias oportunidades. Por isso, fica a pergunta aqui desse episódio: será que é o melhor momento para você dolarizar o seu patrimônio, para você investir em dólar? Ou será que faz sentido olhar como os próprios norte-americanos estão olhando para o Brasil, falando que a gente tem muita oportunidade e o Brasil é a bola da vez dos investimentos? Até se você for pegar grandes figurões do mercado, lá, mercado norte-americano, os grandes investidores, num geral, até falei aqui em outro episódio já, eles estão meio que em pânico com o mercado norte-americano, eles não estão acreditando muito lá não. E a gente está investindo, né? Tem muita gente aqui acreditando e botando muita fé de que lá é a economia mais estável, né? E a gente não tira esse mérito dos Estados Unidos, mas, de novo, voltando ao cerne da questão e desse episódio, será que é o momento? Enquanto eles lá estão acreditando num caos completo e estão acreditando que aqui tem um momento muito favorável, a gente está vendo o oposto. Aqui um caos completo e lá com um momento favorável, mas que pelos números
até pelos relatórios aqui que eu trouxe para você, né, esses números que eu disse, PL, relatório dessas empresas gigantes do mercado financeiro de lá, não faz sentido. Se a gente for só fazer uma análise pragmática mesmo, olhar números, dados, informações, você vai chegar à conclusão que eles mesmos chegaram, de que o Brasil é o investimento do momento. E aí, curtiu o episódio? Comenta aqui. Se você não acredita no Brasil, acho bom a gente rever um pouquinho alguns conceitos, tá? Manda esse episódio também para aquele seu amigo que tá falando que vai tirar todo o dinheiro daqui, vai dolarizar, vai mandar para o exterior, vai mandar para Europa, vai se mudar do país porque aqui não faz sentido mais investir. Então manda esse episódio para ele para ver se ele também pesquisa um pouco mais, ver se realmente o Brasil é esse buraco negro para os investimentos que ele tá achando, tá bom? Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @MoneyPlay_podcast, meu pessoal, @Fabrício Duarte, e eu te vejo aqui no nosso próximo Money Play. Tchau!